Olá, nação santista, eu sou Giovanni Martinelli, passando aqui para falar com vocês nesse período de quarentena sobre o top 5 do diário, né? Nós decidimos colocar aqui nas nossas plataformas as 5 melhores contratações, 5 piores contratações, 5 melhores estrangeiros, 5 piores estrangeiros, e a gente está fazendo essas listas todos os dias no nosso site. Clica lá no diariodopeixe.com.br para você acompanhar, mas a gente vai trazer esse conteúdo aqui também para o YouTube aqui. Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like para a gente conversar aí sobre melhores e piores do Santos, né? E hoje a gente vai começar falando sobre as melhores contratações da história do Santos, né? E nós elencamos 5 as principais, como principais, na nossa matéria, e a gente vai comentar até de algumas outras aqui. Mas a gente comentou 5 por algumas curiosidades, né? E o primeiro deles é Rodolfo Rodrigues, goleiro que marcou época na história do Santos, considerado um dos melhores goleiros da história do Santos, né? Veio do Nacional do Uruguai. O Santos pagou para ele 120 mil dólares. E sabe quem ajudou o Santos a contratar o Rodolfo Rodrigues? O Pelé. Pelé emprestou dinheiro para o Santos contratar o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues ficou marcado pelo título paulista de 84, mas fez muito ali pelo Santos, né? Outro jogador que a gente destacou como contratação, como algumas das melhores contratações, foi o Léo, lateral esquerdo do União São João de Araras. Teve uma passagem pelo Palmeiras, até a Federação Paulista de Futebol, numa época que estava ajudando os clubes a contratarem jogadores. A federação ajudou o Santos trouxe o Léo e o Léo é um dos maiores vencedores da história do Santos, né? Ganhou vários títulos aí com a camisa do Santos, custou 1.600.000 reais o Léo com essa ajuda da Federação Paulista, né? A gente também colocou na lista o Serginho Chulapa. Por que o Serginho Chulapa? Porque o Serginho Chulapa, quando o Santos contratou, ele era o maior artilheiro da história do São Paulo. O Serginho até hoje é o maior artilheiro da história do São Paulo. E o Santos foi lá, tirou o Serginho Chulapa. O Serginho foi campeão aqui em 84. E até essa geração agora mais recente, de Robinho e de Neymar, ele era o maior artilheiro do Santos depois da era Pelé, né? O Serginho marcou história também no Santos. E ele tem isso, né? Ele era o maior artilheiro do Santos pós era Pelé e é o maior artilheiro da história do São Paulo ainda hoje. Depois Neymar e Robinho superaram o Chulapa ali na lista dos melhores artilheiros. Gilmar dos Santos Neves, né, também considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro em todos os tempos, e ele foi do rival Corinthians, né? Ele teve passagem pelo Corinthians, mas foi no Santos que ele se firmou, se fixou. Ele é ídolo do Corinthians também, é considerado um dos melhores goleiros da história do Corinthians também, mas no Santos ele teve uma passagem muito marcante naquele time da década de 60, né? Então por isso que a gente colocou o Gilmar aqui também, né? E daí a gente colocou como para fechar o top 5 ali, a gente colocou Carlos Alberto Torres, porque também o Capita, né? O Capita do Tri com a seleção brasileira, marcou época com a camisa do Santos, mas ele foi revelado pelo Fluminense, né? Ele começou lá no futebol carioca e depois veio para o Santos, e no Santos ele foi multicampeão, né? Construiu uma história bem bacana. Então esses foram os 5 que a gente apontou, apontou aqui como grandes contratações, né? Pelo cenário, por tudo que eles significaram para o clube. E claro, depois assim, a gente tem lembranças que a gente não pode esquecer, né? Como o Giovani, que veio do Grêmio São Carlense, que nem existe mais. Giovani foi contratado ao Grêmio São Carlense e se destacou bastante. Nem precisa falar o que ele representa para a torcida do Santos, né? Ricardo Oliveira, na primeira passagem, ele já tinha se destacado na Portuguesa e veio para o Santos em 2003. Foi um dos destaques do Santos naquele ano, na campanha da Copa Libertadores, né? Renatinho e Elano, jogadores que marcaram essa geração, mas eles vieram muito cedo, quase que para as categorias de base ainda, né? Os dois vindos do Guarani, né? O Elano teve uma passagem ainda pela Inter, mas vindo muito jovens ainda, né? Pro profissional. Não foram, quando foram contratados, não foram grandes contratações de impacto. Isso que a gente queria deixar claro nessa lista, né? São jogadores que marcaram a época, claro, mas a contratação não foi uma contratação muito impacto,
como foram as outras que a gente listou aqui, né? O Serginho era o maior artilheiro da história do São Paulo quando o Santos contratou, né? Então, esse tipo de coisa. O Rodolfo Rodrigues tinha jogado final de Copa Libertadores. O Léo, a ajuda da Federação Paulista. Então, esses jogadores foram jogadores que foram bem contratados ali. Dá pra gente falar ali o custo-benefício excelente, né? Esses últimos que a gente citou, até colocaram numa resposta para nossa mensagem, né? Do Zito, claro, que foi contratado ao Taubaté, né? Mas veio muito jovem também para o Santos. Então, assim, a gente colocou das melhores contratações de caras que o Santos foi lá e pegou no auge, em grandes momentos, assim, não que caras que cresceram e se destacaram muito no Santos, né? Então são esses os nomes que a gente colocou aqui: Rodolfo, Léo, Chulapa, Gilmar e Carlos Alberto. Se a gente esqueceu algum aqui, deixa aqui nos seus comentários. Diga se você concorda se vocês concordam com a nossa lista aí. E daí depois a gente vai continuar colocando. Já tem no site, depois a gente vai gravar o vídeo aqui, conversar um pouquinho. Já tem no site as piores contratações, essa sempre dá polêmica esse assunto. E a gente colocou lá também 5 jogadores que na base eram apontados como raios do Santos, né? E depois eles não vingaram. Então coloquem ali nos comentários se vocês concordam ou não com a nossa lista. Digam aí se a gente esqueceu alguém. Tá certo, gente? Um abraço para vocês e até mais.